Bom dia, professor Dr. Abel Gomes, professor do Departamento de Informática e candidato à reitoria para o mandato 2021-2028. Muito obrigado por ter aceito participar nesta iniciativa da Associação Académica da Universidade da Beira Interior, que tem por base um conjunto de entrevistas aos candidatos à reitoria para o próximo mandato eleitoral, apresentando à comunidade académica qual a sua visão, a missão e os objetivos para o futuro da instituição. Muito obrigado, bom dia. É com todo o gosto que aqui estou também para comunicar com a comunidade académica da UBI e é com todo o gosto que o faço, consciente de que isso pode contribuir para a discussão geral, a discussão para os grandes temas que estão em cima da mesa, nesta fase em que temos uma pandemia que não se decide ir embora. Basicamente é isso. Muito obrigado. Gostaríamos de começar por questionar qual é a motivação por trás da sua candidatura a reitor da Universidade da Beira Interior e, caso seja eleito, quais é que são as suas prioridades? Bem, a motivação coloca-se a dois níveis. A um nível pessoal, a um nível institucional. A nível pessoal, eu diria que é um pouco porque eu não consigo ficar indiferente àquilo que me rodeia. Chego aqui porque houve um processo anterior de assimilação de ideias, de olhares e de percepções sobre o fenómeno que é a universidade. Não sei se é isto. E tudo o que ela é capaz de engendrar. Chego a este ponto porque tomei consciência que podia vir a ser reitor a partir de uma certa altura. Mas também é verdade que não chego aqui sozinho. Essa é que é uma realidade. Não chego sem equipa, não chego sem apoios significativos das várias faculdades, neste caso são 5. E chego aqui porque é fazer diferente. Tenho uma ideia clara para a instituição, sei o que é que posso fazer diferente, sei o que é que posso fazer melhor e no fundo é isto, em termos pessoais. A nível institucional, eu diria que a motivação tem muito a ver com a minha visão estratégica para a universidade. Primeiro, pela ambição de querer transformar a UBI numa instituição de referência, não só, digamos, local ou regional e nacional, mas, se calhar, temos que pôr um pouco mais de tónica na parte internacional. A UBI tem que ser mais visível, tem que ter o seu espaço. Isso passa por colocar a UBI nas 500 melhores universidades do mundo, em termos gerais, mas tem muito a ver com a investigação. Temos de ser reconhecidos como tal. E as 500 melhores no índice de Xangai, que é aquele que interessa. Também, porque o índice de Xangai é um índice que a União Europeia utiliza para certificar, se é que se pode dizer assim, a excelência na investigação. A UBI não figura nesse índice, como instituição ainda, espero vir a consegui-lo, mas tem 4 áreas científicas nesse índice. Talvez as pessoas não saibam, mas eu posso dizer aqui, é a informática de onde eu venho, e eu tive um papel, acho, decisivo para isso. É a eletrotecnia eletrónica, também. É uma terceira que é a energia, e uma quarta que é a ciência do desporto. E todas as outras ainda não figuram lá. Portanto, o meu papel como reitor é criar as condições para que outras áreas científicas da UBI entrem nesse índice e depois, finalmente, a UBI entre como universidade. Isso é fundamental. Okay? Por várias razões que nos levariam aqui rios de conversa, mas que não temos tempo para isso, obviamente, estamos limitados no tempo. Ora, o segundo ponto tem a ver com criar um ambiente dinâmico e vibrante na academia, em que a investigação e a docência interagem uma com a outra, muito fortemente, uma dinâmica muito forte e mutuamente, num processo de alavancagem contínua. Portanto, a investigação, os resultados que nós obtemos de investigação acabam por ser transpostos para a sala de aula, e a sala de aula também, os alunos têm essa função de confrontar o professor para criar novas ideias também. Então, os alunos são importantíssimos neste processo.
O terceiro aspecto tem a ver com, o terceiro ponto, com a ambição de criar e dinamizar a universidade numa rede de governação multinível em que temos atores endógenos e exógenos. Os fatores endógenos são os professores, os investigadores, os alunos e os funcionários. Obviamente, os exógenos são as empresas, autarquias e outras organizações nacionais, internacionais, governamentais ou não, pouco interessa, e a sociedade em geral, de maneira que possam participar de uma forma transparente no todo o processo interno da UBI, obviamente, contribuindo para a melhoria e utilização dos programas de estudos, que é coisa que hoje não acontece de todo. Portanto, principalmente os exógenos raramente participam nesse processo e a minha ideia é trazê-los cá para dentro, no fundo, para nos dizerem também para onde é que as empresas estão a ir, quais são as perspectivas que eles têm e de onde incorporar isso dentro dos currículos. E assim afirmar a UBI como um motor de desenvolvimento não só regional, mas nacional e porventura internacional. Okay? Portanto, é isto na essência, e para responder à sua questão, a sua primeira questão, é isto que está aqui em causa. Há um grande objetivo que é esse, há uma linha clara que temos de traçar e eu sei como traçá-la. Eu, de alguma maneira, já fiz isso para a área de informática, tive esse privilégio, tive um momento, estive lá naquele momento e isso foi muito importante. Já foi há 20 anos atrás que se iniciou esse processo quando criámos o Departamento de Informática, obviamente, e depois, 2 anos depois, criámos o Instituto de Telecomunicações aqui, uma unidade de investigação que é nacional, tem vários polos, e o que eu fiz com outros colegas, obviamente, foi criar essa unidade de investigação cá, que permitiu depois alavancar a investigação. Portanto, não é por acaso que temos a informática no índice de Xangai, nas 500 melhores no mundo, não é por acaso. Há todo um processo por detrás, portanto, não aparece do ar, é preciso fazer trabalho, é preciso ter visão estratégica, é preciso perceber o momento, perceber o que é que está mais à frente, e sem isso a universidade não vai lá nenhum. Portanto, no fundo, digamos, se é que se pode dizer assim, transplantar um modelo de gestão de ciência que já existiu e que existe, ainda existe, ainda cá estamos, obviamente, e no fundo disseminar isso para toda a universidade, mostrar o caminho, no fundo mostrar o caminho, como é que se faz. E é isso. E não é assim tão difícil quanto parece. É preciso que haja vontade, é preciso que tenhamos talentos, é preciso não deixar que talentos que estão aqui dentro, quando digo talentos professores, não os deixar ir embora, fazer tudo para que eles cá fiquem. Isso é fundamental, porque se eles vão buscar recursos de investigação, se eles vão buscar projetos de investigação, se eles vão buscar verbas para reinvestir, e não são poucos milhões. Pronto, e ficava por aqui, porque depois eu posso falar depois noutros aspectos também. Ok. Falando agora um pouco da internacionalização, a Universidade da Beira Interior recebe cada vez mais estudantes internacionais ao abrigo de programas de mobilidade. De que forma é que acha que se pode investir mais na internacionalização da instituição? É um pouco daquilo que estava a dizer a seguir, ou melhor, assim não, estava a dizer antes na resposta anterior. Portanto, a internacionalização da universidade que tende a decorrer em 3 eixos. Não é só nos alunos, é nos alunos também, nos professores e no staff. Portanto, tem que haver, portanto, temos que tirar partido dos programas de mobilidade da UE, da União Europeia, como o Erasmus+, e assim como parcerias com os países ALO. Portanto, é muito importante isso. Portanto, mas é preciso avançar para outros quadros regionais, isto é, ou para outros quadros mais alargados, digamos assim, se calhar é melhor dizer isto assim, como a América do Norte, a Ásia e os países que estão envolvidos na política europeia de vizinhança, que abrangem não só os países de leste, que estão mais a leste da Europa e os países do quadro do Mediterrâneo, que abrangem não só do todo o Mediterrâneo, incluindo aqueles que estão em Norte de África. Por isso é necessário que a universidade se envolva em redes, cada vez mais, em redes de universidades e consórcios, não só para explorar essas regiões, para conhecer bem os problemas que existem nessas regiões, para identificar onde podemos ir buscar mais alunos. Não sei se é isto. Temos que conhecer o terreno. Tem que haver alguém que faça esse estudo.
E o caminho para mim é esse, conhecer bem o terreno. Se não conhecemos o terreno, não vamos lá. Por exemplo, eu estou a lembrar-me no Brasil, há centenas de milhares de alunos que querem entrar em engenharia civil nas grandes universidades e não conseguem. Isso é só um exemplo. Porque no Brasil temos milhões, não temos, sei lá, 200 milhões de brasileiros que falam português. E, portanto, é preciso conhecer o terreno. E quando eu digo conhecer o terreno é isto. É que alunos é que ficam fora de certas áreas científicas, veem comprometido o seu futuro. Okay? E nós temos de ser capazes de lhes dizer, nós estamos aqui e podemos oferecer algo, não é? Temos alguma coisa para vos proporcionar. O segundo ponto da internacionalização tem a ver com a internacionalização da ciência. Com mais projetos aprovados de investigação e desenvolvimento, principalmente projetos europeus, temos uma fraca penetração aí, mas isso depende dos tais talentos que eu falei há bocado. Se nós não tivermos estes talentos, é muito difícil ir buscar. Portanto, temos que ter uma política clara de contratação de professores que promova o mérito, que promova a justiça nas decisões. Okay? Isso é muito importante mesmo. Portanto, mas não é só isso. Temos que internamente reorganizar a gestão da ciência, que é um conceito que eu não vejo muito falado, e colocar o ICI, que é o Instituto Coordenador de Investigação, a funcionar realmente. Nunca funcionou bem. Okay? Como um verdadeiro hub da ciência que se produz na UBI. Isso nunca aconteceu. Ele existe, está contemplado nos estatutos, mas nunca funcionou realmente, porque nunca lhe demos os instrumentos necessários para que ele pudesse funcionar em condições. Depois, há que promover a integração de equipes de investigação em redes europeias, obviamente, internacionais, por forma a ser mais eficaz na captação de projetos. Isto é mais no nível exterior, não é no nível interno. Portanto, eu tenho que... Peço desculpa. Isto de falar muito tem estes. Peço desculpa. E, portanto, isso tem que ser alavancado, portanto, ir a projetos europeus integrados com as equipas europeias de investigação. Exige que haja empresas especializadas na elaboração de candidaturas a projetos. E há várias. Por exemplo, eu dou um exemplo. Uma empresa que nos ajuda a elaborar uma candidatura a um projeto. Porque não basta ter uma ideia científica. Nós podemos ter uma ideia científica muitíssimo boa, completamente inovadora, e não ganhar financiamento para esse projeto. Isso é comum. É muito comum. É importante saber o que é que os avaliadores querem ouvir, dado o contexto do próprio guião de candidatura. E isso há empresas que fazem isso. Nós não precisamos obviamente dessas empresas, mas temos que nos focar naquilo que nos é mais caro, que é a investigação. Portanto, os investigadores gostam de focar-se na investigação, não gostam de estar muito preocupados com aquilo que é preciso fazer para que a candidatura ganhe. Temos de dar esse descanso aos investigadores, não lhes podemos tirar o foco. Isso é muito importante. E, portanto, há empresas que fazem isto a troco de quê? A troco de, se o projeto ganhar, a empresa vai buscar 10%, o máximo, normalmente 5%, 10%, às vezes 20%, mas quando um projeto vale 5 milhões, e se for mesmo 20%, vamos imaginar, desse projeto de 5 milhões, nós vamos buscar 4 milhões. E ficamos muito mais contentes. Penso eu, essa é a política. Depois, há um terceiro aspecto muito importante na internacionalização, que diz respeito à transferência de conhecimento. Tem muito a ver com inovação. E às vezes as pessoas fazem confusão entre investigação e inovação, que não é exatamente a mesma coisa. As equipas de investigação
devem procurar que o seu conhecimento, por eles produzido, não seja transferido só para a comunidade local, também tem que ser nacional e internacional. Isso consegue-se com os dois eixos anteriores, que eu mencionei. Mas também é preciso identificar áreas em que somos realmente bons e somos únicos. Ou pelo menos, se não formos únicos, que dominemos uma parte do conhecimento que muito pouca gente domina, por isso muito fora. Eu dou-lhe um exemplo de uma startup que eu conheço bem, eu relaciono-me com a pessoa com o fundador, que é a Fast Computium, que está ali no UBI Medical, que detém um know-how único a nível mundial. Não existe mais nada nenhum. É algo que só aquela pessoa que tem esse conhecimento, foi ele que desenvolveu o modelo, que no fundo é usar mecânica quântica em molecular docking para, sei lá, para moléculas de mais de 1 milhão de átomos, o que não se consegue fazer hoje de todo. Ok, não se consegue mesmo. Usando mecânica quântica é impossível. As pessoas vão dizer logo, isso é impossível. Mas ele consegue o fazer usando mecânica quântica. Ok? E, portanto, isso pode ser digamos, o prelúdio, se é que se pode dizer assim, de algo mais ambicioso, mas tem que haver vontade de o fazer. Se não houver vontade, se não houver visão, nós nunca vamos fazer. Esta é que é a realidade. Mas per se isso não chega. É preciso, por exemplo, que haja um conhecimento profundo de como funcionam as farmacêuticas e os seus negócios. Existe também coaching, digamos, ou aconselhamento, é o termo mais em português, a nível dos negócios. Ou seja, peritos conhecem por dentro como é que tudo funciona a nível do negócio. Portanto, não basta ter uma grande ideia novamente. Não basta inventar a roda, se digamos assim. É muito importante ter pessoas que realmente são especializadas em negócios. Há uma empresa que faça isso por nós. Portanto, esta interação entre a universidade e as empresas, startups, e com as empresas de coaching, digamos assim, que existem, e já existem muitas, é muito importante. Porque o nosso negócio é investigação e ensino. Se queremos fazer mais alguma coisa, temos de ter, digamos, terceiros a ajudar-nos a fazer isso. Portanto, eu diria que, em suma, a internacionalização da Universidade da Beira Interior não deve estar exclusivamente alicerçada em trazer mais alunos para a UBI. Como tem estado, pouco mais. Neste tempo excepcional que vivemos, e não só, mesmo antes disto, eu gosto de perguntar que acompanhamento é que os alunos que vieram para cá tiveram. Principalmente os estrangeiros que não conhecem bem o meio, quais foram as dificuldades que eles tiveram. Trazer é bom, não é isso, está em causa, e fizeram um esforço realmente. Esta equipa que o Dolph fez um esforço nesse sentido, de trazer muito mais alunos internacionais. Isso temos que reconhecer o mérito. Mas depois depois de os trazer, é preciso acompanhá-los. Estar atento, ajudar a resolver os problemas que eles enfrentam no dia-a-dia, e são muitos. Porque eles, no fundo, vão ser, não só os internacionais, mas os nacionais, eu diria, o nosso corpo diplomático após saírem da UBI. Eles é que vão levar a imagem da UBI para esse mundo fora. E se as pessoas não forem bem tratadas, se os alunos não forem bem tratados, dentro de portas, não vão dizer bem da UBI. Provavelmente vão ficar calados, mas não dizem bem. Alguns dirão até mal. Pronto, isto é um ponto muito importante, que é trazer alunos é importante, de facto, mas é muito mais importante depois ir acompanhando a sua própria evolução dentro de portas. E termino esta segunda questão. Falando agora então do contexto pandémico que vivemos atualmente, e tendo noção que uma das consequências expectável é a redução dos rendimentos das famílias e por isso uma consequente diminuição do acesso aos alunos ao ensino superior, questiono que soluções é que pode um reitor tomar para combater esta situação? O reitor pode fazer várias coisas. Eu diria que as universidades, eu começava se calhar por dizer que as universidades mais reputadas, assim, numa primeira análise pode ser enganador, ok? Pode ser enganador. As universidades mais reputadas serão certamente aquelas que estes problemas menos sentirão,
E porquê? Porque tem uma grande capacidade de atração e cooptação. Portanto, se nós, por acaso, não temos aqui uma Cambridge em Portugal, temos Coimbra, talvez é uma Cambridge, mas já não é tanto como no passado, mas durante um certo tempo foi Cambridge, em Portugal, durante séculos. Agora temos outras universidades, que até estão bem mais cotadas a nível internacional. Mas temos que olhar para a competitividade a este nível, não só a nível nacional, mas internacional. Quando um aluno tem a possibilidade de fazer, por exemplo, um curso online numa universidade como, por exemplo, Oxford, ou Cambridge, ou Stanford, nos Estados Unidos, ou Harvard, e paga uma propina que é bastante pesada, mas também não tem que sair de casa. E, portanto, os custos também são menos. As pessoas começam a vacilar. A nossa grande vantagem, para mim, é que as nossas propinas são pequenas, são reduzidas, e têm tendência a reduzir porque há uma lei que está a obrigar a baixar, por causa do Estado Social que nós temos em Portugal, e que está contemplado na Constituição também de alguma maneira. Mas essa é a nossa competitividade, a competitividade pelo baixo preço. Mas temos de ter cuidado com isto, de alguma maneira, porque os baixos preços já não vendem muito, ou pelo menos vão ter tendência a vender cada vez menos. Temos de ter cuidado. A atração dos alunos não ocorre apenas com ações de divulgação em tempo de exames nacionais, ano a ano, com os dias da UBI ou outras. Okay? Ocorre com a divulgação da ciência que se faz cá dentro. Qual é o valor que nós temos? Mostrar aquilo que somos bons, realmente. Ocorre quando a inserção dos alunos no mercado de trabalho. O que é que eles levam para... Que valor acrescentado é que vão dar às empresas, para onde vão, para as instituições, hospitais, etc. Se estão bem formados ou não. E o mercado percebe isso rapidamente. É assim que nós fazemos essa divulgação. Ocorre com a capacidade de gerar startups, já há riqueza para o país. Ocorre com a capacidade de criar centros de competência com pernas, tronco e membros. E eu digo isto com propriedade e não digo mais porque não vou avançar por aí. Ocorre com a capacidade de organização e planear o futuro. Ocorre diariamente com o trabalho realizado em várias frentes. Ocorre com uma política correta de receber alunos nacionais e internacionais. Ocorre também com uma política correta de comunicação de imagem posterior, que também não é a melhor. Soluções. Por exemplo, soluções para combater este flagelo. Há várias. Eu diria para já 3. A primeira é que há que passar a ideia, para já. Passar a ideia que a interioridade, que às vezes é um vocábulo usado para desculpar muita coisa, é uma vantagem num cenário de pandemia. E a vantagem porquê? É vantagem porque estamos numa zona com menor densidade populacional, e Raquel até vai ser uma futura médica e deve saber isto, e portanto a probabilidade de ocorrer infecções é muito menor. E isto não está a ser usado, não vejo isto a ser dito em lado nenhum. Se passar bem esta mensagem, e já devia ter sido passada para as escolas secundárias principalmente, não só desta região, mas a nível nacional, pelo menos na página UBI, que digam isto e que de uma forma intensiva. E na página do Facebook também é muito usado. Que façam divulgação, já que não temos tempo para fazer outra, de uma forma direta nas escolas, que se faça isso. Acresce que o custo de vida e de alojamento é muito menor na Covilhã, portanto, há uma melhor qualidade de vida do que nas regiões de maior densidade populacional. Portanto, a interioridade é uma vantagem neste contexto até. Não só neste contexto, e mesmo que não houvesse este contexto, é a mesma coisa. A qualidade de vida é cada vez mais procurada pelas camadas superiores da sociedade. Isso é uma vantagem, e temos de tirar vantagem disto, acho eu. A segunda solução, que se tem prestado pouca atenção, penso eu, é que, estando muitas famílias com dificuldades financeiras, temos de ser capazes de passar informação correta e atempada, que isso não é realmente um problema.
num país em que a sustentabilidade social é muito forte por parte do Estado. Nós temos um Estado social. Não sei se nas realidades, as pessoas acho que têm essa percepção, mas ter um Estado social significa muito. E nesse aspecto nós somos um país exemplar. Eu já estive em várias partes do mundo e não via Estado social nenhum. E é terrível. Se formos para os Estados Unidos, é um exemplo. Basta ver o que é que está lá a passar hoje. Não é? Portanto, este país que é pequeno, que é dito que não é muito rico, é medianamente rico, tem um Estado social. E nós, como sociedade, temos um trabalho excepcional a esse nível. Portanto, os alunos, hoje o facto das famílias não terem recursos financeiros suficientes para colocar os seus filhos nas universidades não é desculpa. O Estado paga bolsas. Okay? Se um quiser entrar na universidade, pode ter acesso a uma bolsa, digamos, do Estado. É o Estado que paga, não é a universidade. Qual é o problema então aqui? O problema aqui é que não se passa essa informação aos alunos que estão lá no 12º ano, já para não dizer os anteriores. Eles não sabem. Aqueles que cá chegam acabam por saber. Mas aqueles que ainda não chegaram cá não sabem, a maior parte deles não sabe. Portanto, a universidade tem que, de uma maneira, incitar, se é que o termo se pode usar assim, os professores das escolas secundárias, com quem há interações, a passar esta informação aos alunos, aos seus alunos. Porque há muitos alunos que não vêm para a universidade porque desconhecem que podem ter uma bolsa que lhes dá para subir e têm também direito a alojamento, de alguma maneira. Ok? Portanto, passar informação é fundamental para que ninguém fique de fora. E eu acho que isso não está a ser feito. Pelo que sei, posso estar enganado, mas pelo que sei não está a ser feito. E já não está a ser feito há muitos anos. Eu posso dizer que isto já existe. Já existe pelo menos desde a década de 80, desde quando eu andei na universidade. Já existia isso. Portanto, não é de agora. É algo que já existe há 30 anos, pelo menos. Eu suponho que até mais tempo, após o 25 de Abril de 74. Portanto, o problema aqui é informação que não chega ao destinatário. E temos de fazer com que chegue. Portanto, não há, penso eu, desculpas para isto. E a equipa reitoral e a universidade em geral, sempre que possível, tem que fazer todos os esforços para fazer chegar esta informação aos destinatários, aos alunos que precisam, efetivamente. Depois, terceira solução. Aqui é uma meia solução porque já existe algo. Existe o Fundo de Apoio Social, existem 60 bolsas para doutoramento, para os primeiros alunos de primeiro ano de doutoramento pelo Santander. Existe uma série de ações que tendem a apoiar os alunos, mas é preciso reforçar isto ainda mais. Mais porquê? Porque estamos numa fase muito difícil da pandemia, em que não sabemos exatamente, pelo menos há uma certa incerteza nisto tudo, e não deveria haver já devia estar tudo planeado para funcionar para o próximo ano e não está. Portanto, temos que reforçar não só o Fundo Social, e se calhar alargá-lo não só para a prestação de serviços internos, dentro de portas, mas também fora, falando com empresas, a ver se pode alargar isso também a empresas. É uma forma de alargar ainda mais, digamos, a sustentabilidade social gerada dentro da própria universidade. É muito importante isso. Portanto, aqui já há alguma coisa, mas temos que reforçar e alargar. E ficava por aqui. Olhando para o percurso que tem vindo a ser percorrido, questiono o professor qual é a sua opinião acerca do trabalho feito ao longo dos últimos 4 anos pela atual reitoria. Isso requer mais um bocadinho de água. Obviamente, algum trabalho foi feito. Houve um esforço. Eu acho que aquilo que foi mais significativo
deste reitorado foi ter havido um esforço de captação mais alunos estrangeiros, a tal internacionalização que falámos há pouco dos alunos. E esta é talvez, se calhar é um pouco forte dizer isto, mas eu tenho que dizer isto, é talvez a única nota positiva da atual gestão da UBI, na minha perspectiva. Tive e tenho a sensação, tive e continuo a ter a sensação que a atual reitoria esteve sempre em gestão corrente. Do meu ponto de vista, erradamente. Okay? Estes últimos anos foram de crescimento económico do país e devíamos ter aproveitado as oportunidades do crescimento. Deste ambiente económico favorável e não o fizemos, ou fizemos menos bem. A pandemia Covid-19 só veio pôr a nu a falta de ação estratégica da atual reitoria. Esta é a minha opinião. O debate plural, tão característico da academia, foi definhando. Esta é que é uma verdade inquestionável. E deu lugar a uma política de cima para baixo. Não é nada bom. E é por isso que, na generalidade, os professores e alunos não se sentem, ou melhor, sentem-se arredados das tomadas de decisão. Isto, em termos gerais, é isto. O que é que devia ter sido feito? Devia ter sido feito muita coisa. Era o que eu faria e é o que eu farei se vier a ser eleito reitor. E espero que sim. Vou focar só 3 aspectos que para mim são muitíssimo importantes. O primeiro é que deveria ter sido preparado um plano estratégico da Universidade para 2030, para a década. E não foi feito. E, portanto, o próximo reitor vai ter que o fazer. A tempo e horas, e não se fez nada ou pouco relativamente a isso. A ação estratégica do atual reitor é titubeante e baseia-se vagamente no seu plano de ação, validado pela sua eleição em 2017. Sinceramente, é pouco. É muito pouco mesmo. Devia ter preparado, e agora é o segundo aspecto, porque o plano estratégico é mesmo muito importante. É aquilo que diz à comunidade académica onde é que nós vamos. E isso não foi feito. Foi deixado ao sabor do dia-a-dia. Deveria ter preparado um plano para o desenvolvimento das várias áreas científicas da UBI, o que também não foi feito. Os departamentos, devia ter pedido aos departamentos qual é o plano de desenvolvimento de cada área científica. Há departamentos que têm uma área disciplinar, se quer assim. Há departamentos que têm duas, depende. Engenharia Civil e Arquitetura têm 2 áreas. Engenharia Civil e Arquitetura. Portanto, devia ter sido possível ter criado esse plano de desenvolvimento para cada área científica. Isto é, quando eu digo um plano de desenvolvimento para cada área científica, digo o seguinte: o que é que nós queremos fazer, por exemplo, na área da arquitetura, para a década de 2030? E como é que o vamos fazer? É o que fazer e como. Não é só dizer vamos fazer isto, é como. O que aconteceu é que a atual reitoria tem feito o que tem feito para o desenvolvimento das várias áreas científicas. É verdadeiramente um jogo de soma nula. Até porque o número de áreas classificadas como excelentes no tal índice de Xangai que falávamos há pouco permanecem as mesmas há vários anos. Não houve mais nada. Parece que ficou estático. Não há um plano por área científica. Qual é o plano de desenvolvimento para a medicina? A Raquel sabe. Mas se calhar deveria saber. Eu também não sei. Lamento. E depois há outro aspecto que é muito importante e que é crucial. Que é... Deve haver, ou devia ter havido, e deve haver, obviamente, uma política clara para o desenvolvimento dos recursos humanos. Porque são as pessoas. Elas estão no centro disto. São elas que mandam. Efetivamente. Não devia ter deixado que vários, já referi isto há pouco, que vários talentos a nível dos professores tivessem ido embora. Porque isso menoriza a universidade e reduz a sua capacidade de captação de projetos, de recursos de investigação e de investimento. Ou seja, devia ter tido uma política clara de gestão justa das carreiras, não só ao nível dos professores, mas também dos funcionários. Isto não existe. Não existe mesmo. Por exemplo,
É muito importante que um professor que entre aqui na universidade, como professor auxiliar, após fazer o seu doutoramento, saiba que para chegar a professor associado é preciso chegar a um certo patamar. E tem que se dizer claramente aos professores qual é esse patamar. E para a professor catedrático é a mesma coisa. E isso não é dito, isso não foi discutido, isso não existe. E, portanto, abre-se concursos para professores auxiliares, professores associados e professores catedráticos. A gente não sabe muito bem porquê. E isso tem que ser dito. Porque senão os professores não vão atrás disso. Se um professor souber, ok, se eu atingir este patamar, é aberto um concurso, ele provavelmente vai fazer mais, muito mais. Isso nunca foi feito. Lamento dizer, mas nunca foi feito. Isso é crucial, porque sem as pessoas a universidade não anda. Sem os professores isto não anda. Sem os alunos isto não anda. Sem os funcionários isto não anda. Não anda mesmo. Portanto, isto é mesmo central. E é preciso definir um modelo, ou se quiser, um plano, para a gestão destes recursos humanos, que não existe. Ok? Pronto, e ficava por aqui estes 3 pontos, vão ser fundamentais. Ok. Sabemos que as novas tecnologias e o ensino à distância provaram que há margem para outras formas de ensino que não o tradicional. Por isso questiono se acredita que haverá uma mudança no paradigma, na forma como o ensino é lecionado, no ensino superior, e que ilações é que a UBI deve retirar, desta experiência. Okay. Eu diria que sim, que vai haver essa mudança. Ela já está a acontecer, já aconteceu e, portanto, foi impulsionada pela própria pandemia. Haverá uma mudança, mas esta mudança será progressiva, não é uma coisa que se faça de um dia para o outro, embora nós tivéssemos mudado de um modelo para o outro, de um dia para o outro, à custa muito da boa vontade e da capacidade e da abnegação dos professores e dos nossos alunos. E vai ser feito ao longo de várias décadas, provavelmente. Okay? A mudança, portanto, foi proporcionada por esta pandemia e ela vai acontecer porque os professores e os alunos já perceberam que em certas circunstâncias e desde esteja reunido um conjunto de condições, como, por exemplo, a formação de professores para online, uma rede Wi-Fi de elevado débito para realmente não haver problemas de rede, etc. O ensino online pode ser tanto ou mais eficaz que o presencial em algumas áreas, em algumas matérias. Okay? Não é em tudo, porque o presencial faz parte do DNA da própria universidade e, portanto, não vai acabar assim de um momento para o outro. Por isso é que isto vai ser ao longo de muitos anos. Okay? Mas o online entrou efetivamente já no processo e as pessoas têm que perceber isto. Portanto, o que vai acontecer é que o processo de ensino-aprendizagem está a tornar-se multifacetado. Não é só de um modo ou multimodo, se quisermos dizer assim. Portanto, com vários modos de ensinar e aprender, o que vai induzir uma qualidade crescente em todo o processo. Esta é a minha opinião. Professor, então pedi-lhe só que deixasse uma breve mensagem para os nossos alunos, para os atuais e para aqueles que virão no próximo concurso. O que é que poderia dizer aos ubianos acerca da sua candidatura? Ok. A mensagem que eu posso deixar para os futuros alunos da Universidade da Beira Interior é uma mensagem de confiança e de esperança, penso eu. Confiança relativamente à Universidade da Beira Interior. Esta universidade é constituída por um corpo docente qualificado e de funcionários competentes e dedicados que tudo farão para que o próximo ano letivo corra da melhor maneira possível. Okay? Acho que isso é indiscutível. O UBI está inserido numa cidade que se distingue das suas congêneres nacionais pela qualidade de vida. É preciso não esquecer, isto é muito importante, pelo forte ambiente académico, num ambiente propício ao estudo também, com uma grande proximidade de professores e alunos, que faz parte da matriz da própria universidade, do seu DNA, sempre houve essa proximidade, bem como oportunidades de lazer e prática desportiva. Neste enquadramento, a UBI, que é a Associação Académica da Universidade da Beira Interior, tem desempenhado um papel fundamental na inserção dos alunos em todas estas dinâmicas,
nomeadamente através dos seus vários núcleos de estudantes. A esperança. Tenho esperança que realmente no próximo ano letivo consigamos mitigar os problemas decorrentes da pandemia que vivemos e que a Universidade, depois das eleições, possa tornar-se um espaço dialético entre todos os que a compõem e livre na procura de assegurar o conhecimento, respeitando a igualdade de oportunidades e colocando no centro da sua missão os estudantes e o desenvolvimento da sociedade. Muita coisa ficou para dizer, obviamente. Eu só posso agradecer a oportunidade de me aqui apresentar e falar, pelo menos, de algumas vertentes do que é a universidade, do que é que eu acho que ela devia ser e que ainda não é, e que poderá vir a ser, obviamente, no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Dr. Abel Gomes, por ter aceito este Obrigado, convite e por partilhar aqui com todos as suas opiniões e visões para a candidatura à reitoria. Muito obrigado. Obrigada.